Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez um podcast aqui com temas provocativos, atuais, para a gente trazer essa dialética do mundo junguiano, do pensamento junguiano no aspecto da contemporaneidade. E hoje estou eu, Daniela Eusébio, professora do IGEP, já fiz Jung, arte-terapia, estou na psicossomática, sou membro de Data e Informação lá no IGEP, e estou acompanhada pela Alessandra, que já fez Jung, está na arte terapia, ela está como formação de analista lá no IGEP, e a Fernanda, que também fez Jung, está na arte e na formação de analista. E aqui a gente vai te fazer um convite para a gente pensar numa situação em que está povoando os nossos consultórios, né, em que são os encontros amorosos e essa liquidez dos afetos, né? Como diria Edmund Bauman, né? O Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre o aspecto da fluidez, da liquefação, da liquidez dos afetos, né? Então, um dia a gente está lá, escrolando, né? Da direita para a esquerda ali, tentando no cardápio dos homens, das mulheres, dos afetos, nos Tinderes da vida. De repente, a gente consegue um match, né? Conversa vai, e aí, assim, mais raro ainda, a gente engata numa conversa, né? E aí começa, conversa vai, conversa vem, as coisas vão fluindo, marca um date, se encontra, aí o encontro é uma delícia, as coisas dão super certo, e de repente a gente começa a ver um apaixonamento em que vai se apresentando ali, né? Um encantamento, aí um apaixonamento, uma vontade de ver cada vez mais, de conversar, e uma semana depois a pessoa já te pergunta: Você quer ter filhos? Queria muito te apresentar para os meus pais. Vamos viajar semana que vem? Você fica olhando e fala, nossa, que coisa apressada, né? E é uma coisa descabida no sentido de afeto, de amor em que é apresentado. Então, para isso, tem um termo novo em que chama love bombing, que é literalmente um bombardeio de amor descabido, fora do tom, precipitado, sabe? E de repente você está um mês com a pessoa e a pessoa já está falando de casar. Aí você fala, nossa, eu nem te conheço, como assim a gente vai casar? E dependendo do nosso grau de carência, olha, é uma convite para a gente constelar aqui todos os nossos complexos e dialogar com patos da paixão, né? Paixão vem da origem de patos, patos é patológico, é a mesma origem. E aí, quando a gente vê, a gente está tomada também por um amor, por uma paixão. Amor, eu acho um termo forte demais, né? Para a gente usar. Mas, enfim. E aqui a gente quer pensar o que que é esse negócio que está acontecendo na contemporaneidade, né? Por que que está tão comum nas nossas clínicas, nas nossas amizades, de receber esse love bombing? Da onde vem isso, né? Vocês estão sentindo isso na clínica de vocês? Eu tenho sentido já na clínica, eu acredito, Dani, que atualmente, com essa questão dos relacionamentos se estabelecerem inicialmente a partir das redes sociais, né, e não como em períodos anteriores, em que você necessariamente se encontrava antes, tinha um caminho, né, a percorrer até você conseguir um nível de proximidade, eu acho que tem facilitado justamente esse comportamento projetivo, né? Então, quando você olha naquele cardápio, como você bem trouxe do Tinder, né, que fica todo mundo olhando ali, já começa uma fantasia, né? A gente percebe isso na clínica, quando as pessoas trazem essa fantasia, porque a gente ainda busca muito, né, essa coisa do amor romântico, daquele relacionamento maravilhoso. Então, como você bem colocou, tem quem se coloca nessa posição, né, de bombardear de amor, e tem a pessoa que está ali buscando exatamente se preencher desse romantismo, né? E, na verdade, o que fica claro é que as pessoas ficam se relacionando com
os seus inconscientes e com as suas fantasias, né? É perfeito. Porque eles acabam se deslocando da realidade, né? Então é isso que eu tenho percebido. Você É percebe um isso também? espelho, né? É um espelho, né? A pessoa, eu penso aqui que talvez a pessoa, ela faz uma projeção daquilo do que ela quer viver. Ela não enxerga o outro, né? É aquela, joga aquela projeção, aquela, né? Aquela vontade de enxergar no outro o próprio espelho. E, Exato. E eu e acho aí que a você está gente, falando de espelho, Fê, uma coisa que é importante da gente trazer para o mundo junguiano, né, para esse recorte. Para Jung, a psique, ela é opositória e complementar. Então, o que isso quer dizer? Aqui nós somos três mulheres, né? A gente tem uma consciência feminina, uma persona feminina, no contraponto lá do nosso inconsciente, a gente tem um ânimos, que é uma energia arquetípica masculina que complementa essa feminilidade que está na nossa consciência. No caso dos homens, eles têm uma consciência masculina, uma persona masculina, no inconsciente tem uma ânima, que é um feminino que os habitam. Então, como é que acontece esse rolo desse espelho, dessa projeção e tal, né? Nós aqui, eu vou puxar para o feminino porque a gente está em três mulheres, né? Só por isso, é didática, tá, gente? Dentro da gente, a gente tem um monte de coisa que está aqui dentro e que faz parte da nossa construção de vida. Nosso ânimos, ele é forjado, né? Pelo que a gente recebe da nossa mãe, pelo aquilo em que é o tônus paterno em que está ali no nosso dia a dia, são as influências desses múltiplos príncipes encantados que a Disney vai nos apresentando ao longo da vida, né? As referências de masculino, avô, irmão, tio, pastor, jogador de futebol, sei lá quem são esses ídolos, né? E que vai aqui construindo dentro da gente. Então, a gente tem uma projeção desse masculino, a gente tem uma formação desse masculino aqui dentro, em que é muito fácil da gente projetar no outro, na relação amorosa. O love bombing, no fundo, ele é quando a gente pega esse monte de idealização de uma forma tão potente e intensa e sombria que a gente já não sabe lidar muito direito com essas coisas, e aí a gente usa o outro como espelho, né? Então, a gente tira o pino da granada e joga no outro ali. Uf. Esse outro recebe esse arcabouço de idealizações. Eu acho que é aqui que está o perigo. O love bombing não é uma pessoa que está na nossa frente. É a ideia, é a projeção da ideal da pessoa em que eu acho em que ela é, eu gostaria que ela fosse. E aí, quando tem a idealização projetada no outro, a realidade não sustenta, né? são amores rápidos, amores, né? Paixões rápidas que talvez, que realmente não. Eu fico pensando eu acho que pode evoluir, mas geralmente, né, não sei se vocês têm essa percepção, se realmente é isso, mas essa paixão rápida, repentina, aquela, né, aquele excesso de amor. Exatamente. Exatamente. E Então, tem uma outra questão sombria que eu queria trazer também, que é assim, o quanto a pessoa que pratica o love bombing se preenche da admiração de quem está recebendo, né? Então é aquela coisa de eu ter tanto essa questão, porque eu acho que o Love Bomb está bem atrelado com os complexos de abandono, de rejeição, né? Então, na medida que eu entrego todo aquele amor maravilhoso e eu recebo do outro aquela admiração, ah, que máximo que ele é, mandou flores, ai, me mandou milhões de mensagens, aquele vai preenchendo, né? A pessoa, de certo modo, e isso é muito sombrio também, né? e Porque a pessoa se compraz, né, disso é um e vira deslumbramento. completamente unilateralizado, né? Porque é só ele.
né? É exato. só o ser que está praticando. É, porque um dia você está ali no poço da amargura, largada no sofá da sua casa, tentando dar um match. No outro dia, você é a princesa ou a rainha do reino daquele cara. Você fala, meu Deus, quero, né? Quem não quer? Quem não quer ser amada, admirada, cortejada, né? Então, é muito fácil da gente se deixar seduzir e encantar por esse lugar, né? Só que Sim, toda projeção, como diz Jung, não se sustenta. Não sim. sustenta. As projeções, né, ou como diz o Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, se tudo que é sólido desmancha no ar, imagina aquilo em que é uma fantasia em que eu jogo no colo do outro. Não sustenta, é muito difícil sustentar. São raros. Porque, no fundo, o love bombing, quando a gente vai para uma relação com o outro, a gente está indo para uma relação de alteridade. O outro é diferente de mim, só que quando esse outro começa a mostrar as imperfeições, as falhas, né? Aquilo em que eu não gosto tanto, é nesse ponto que o love bombing não sustenta. Ele não sustenta. Ele fala, imagina que essa mulher aí tem mau hálito quando acorda de manhã, não aceito, né? Os Então, defeitos, Uso. né? os As defeitos sombras, do... os defeitos, Exato. imagina, é a perfeição, né? É o conto da Disney, são as princesas, o conto de fada não original, mas o conto versão Disney. Exato, é isso, Fê. É isso. E quem é príncipe ou princesa o tempo inteiro? Não existe, né? Não existe. No fundo, só um amor platônico é perfeito. O amor real, a gente faz ele na construção da imperfeição. E o love bombing não sustenta. E aí, quando não sustenta, o que que acontece? Que todo mundo reclama na nossa clínica, é o ghosting. A galera Sim. sumiu. Vocês têm Estávamos tão essa... apaixonados, não sei o que aconteceu, né? Não, e não era, né? Era ali uma sombra, né? Uma projeção, né? E esse sumiço também machuca, né? Nossa, A gente fica sem entender um pouco, né? Poxa, onde foi que eu errei? Eu acho que até por uma questão de auto. Não digo punição, qual que seria a palavra? Assim, de tentar entender onde foi que eu errei, o que, que eu fiz de errado para a pessoa assumir, né? E, exato. e é um sofrimento, é um Nossa, sofrimento. atroz, né? Porque dói. De repente, você é absolutamente amada e de repente, do nada, porque ghosting, né, vem de fantasma, desaparecimento. Você é bloqueada em todas as redes, não responde seu WhatsApp, a pessoa literalmente descarta você. E essa sensação da descartabilidade é uma dor insuportável, porque a gente nunca sabe onde errou, o que fez, né? Fala, nossa, Não, e A você gente não se tem culpa, capacidade, né? e nem capacidade e espaço para elaboração, né? Porque assim, de novo, a gente sai daquele lugar da perfeição e aí você vai para o outro extremo, né? Então você sai do perfeito para o nada. Então eu era maravilhosa e agora eu sou absolutamente nada. E você não tem nem o espelho para levar o seu incômodo a partir daí, né? Você não consegue elaborar, você não consegue falar, vira um sofrimento totalmente solitário, né? E cruel. exatamente. E é engraçado, né? Porque se de um lado o love bombing é uma espécie de inflação da projeção, da ânima, do ânimos, não importa, né? O ghosting é a descartabilidade, então tem uma sombra muito complicada aqui, né? É um complexo dessa descartabilidade do outro. A gente coisifica a pessoa. A gente esquece que tem uma alma, que tem um sentimento, que tem uma dor, e literalmente é um não se importar estrutural em que está posto. Isso é muito sombrio. Muito sombrio. Então, eu sou incapaz de lidar com a alteridade, né? De falar, olha, Fê, me apaixonei, mas não era bem isso, obrigado, foi ótimo e tal, né? Ou seja, fazer fechamento. Como não consegue bancar
né, esse lugar desse diálogo de uma forma madura, o ghosting, ele tem um aspecto muito infantil também desse lado, né? Esse puer, essa puela, que fala, ai, já brinquei, agora eu vou pegar minha bola, vou embora, e que se dane o jogo. E some, Sim, né? some. É literalmente o dono da bola, né? Cansei de jogar, peguei a bolinha, fui embora, some. E essa infantilidade mesmo que você falou. Né? Como que a pessoa vai lidar com isso, né? Como que entra em contato? Porque, na verdade, desde o início, né, ela já não estava em contato com a pessoa, porque ela não enxergava o outro, né? Era essa projeção, enfim. E aí, realmente, ela nunca enxergou o outro. E talvez aí venha essa, né, enjoou, não sei. E falou assim, eu não quero mais. Tchau, né? Ou nem falo tchau. Cansei, não Exatamente. explica, não tem realmente essa maturidade, né? De, de se colocar, de se explicar. E aí eu fico pensando também, né? Talvez como que eles, né? Como chegar, né, nessa pessoa, né? O que que levou a essa aproximação, nesse encontro, né? Um necessita, o outro tem essa. Os dois necessitam, né? Um é carente, enfim, o outro tem essa necessidade de projetar no outro as sombras também. Então, e o que fala em que a vida se faz no encontro dos inconscientes. Sim, Então, olha o que você trouxe, né? Se eu tenho uma carência e ele tem esse lugar, né, a minha carência vai se preencher aqui, nem que seja na fantasia do outro, os inconscientes se encontram, os complexos se encontram, né? E eu não sei se é uma magia ou não, ela está feita, né, nesse encontro. Então, e aí não tem jeito, né? Na projeção amorosa em que a gente faz no outro, é muito na relação dos complexos, está muito além só da relação dos egos, né? Das identidades, dos corpos. Essa coisa em que o pessoal chama de energia, meu santo bateu, né? Tudo sim. isso, né, na nossa terminologia junguiana, é o inconsciente que está se fazendo presente, e é no diálogo desses inconscientes em que os amores e os ardores se fazem presente. E sabe um ponto que me ocorre aqui, a gente conversando, de novo, como essa questão das redes, né, sociais e do acesso rápido ao contato e à informação gera um certo fascínio pela intensidade, né? Então é tudo muito, todo mundo muito fascinado pela intensidade, e isso acaba se deslocando também para os relacionamentos. Porque quando a gente olha nas redes sociais, a gente sempre fica olhando a grama do vizinho, achando que ela é muito mais verde e mais maravilhosa do que a nossa, né? E isso diz respeito aos relacionamentos também. Então, quando você recebe um love bombing, né? Você está nessa situação, a intensidade vai lá para o alto, né? Então fica aquele fascínio. Você sai. Mas o que acontece? Você se sente pertencente àquele mundo de mentira que as redes contam, né? Então você fala, bom, agora eu sou a princesa, agora eu encontrei meu príncipe. E quando isso desmorona num ghosting, é muito complicado, porque existe um apagamento real. Então, assim, você vai para um buraco, né? A gente vê muito isso na clínica, fica um buraco sem resposta, porque ainda quando você passa, né, por um rompimento de uma maneira mais estruturada, fica uma dor, mas você tem uma capacidade de elaboração daquilo que aconteceu, né? Você consegue reconhecer, falar, dei uma pisada na bola aqui, preciso melhorar ali. Com o ghost você não tem. Então você fica o tempo inteiro tentando se agarrar numa hipótese que você não teve nem espaço para identificar, né? Então eu acho que essa exposição que a gente vive hoje, né? Ela traz esse ambiente de crueldade que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso repertório psíquico, né? Por conta disso. E Ale, pensando nisso que você está trazendo, né? Vamos supor que em algum momento o ghosting se desfaz. Você é desbloqueado das redes sociais e do WhatsApp. E aí você finalmente consegue conversar com a pessoa.
É muito comum nos relatos também dessa pessoa desqualificar a fala do outro, e aí começam a vir os gaslights. Não, eu falei, você tá louca, imagina, de jeito nenhum. Você que entendeu errado, né? E Eu só essa, precisava de um tempinho, né? e essa desqualificação também é enlouquecedora. Porque chega no momento em que a gente se olha e a gente questiona mesmo a nossa insanidade. Fala, gente, será que fui eu que entendi errado? Né? Então, essa coisa da distorção, de pegar o fato e manipular isso, né? Brincando mais uma vez com os nossos sentimentos, né? É muito perverso. Tem uma coisa Sim. assim, um toque até um quase narcisista assim por trás, né? Eu tenho muito cuidado para trazer a palavra narcisista, porque hoje ela está na moda de um jeito distorcido. Então, Sim. aqui é licença poética, tá, gente, com a palavra, né? Sim, Nem sim. sempre quem faz é narcisista. Às vezes é uma pessoa que está na fila do pão, mas que faz o gaslight com a pessoa, né? Uhum, sim. E realmente, você fica pensando, né? Será que só eu senti? Porque teve um sentimento, teve aquela explosão, né, de amor, né, esse love bomb. Aconteceu, foi real. E aí eu acho que quando vem, né, falando, não, imagina, né, nunca te prometi nada, né? Você imaginou tudo isso, a pessoa também fica, será? Será que só eu senti isso? O que está acontecendo comigo? De novo entra nesses questionamentos, né? Onde errei, o que eu fiz, por que eu não percebi, de autopunição até. E, e não, os dois sentiram, mas o outro talvez é tão, tá ali tão, né, não consegue olhar para si, não consegue olhar para dentro, né? Não consegue. E ele não. Obviamente que se ele não explica o porquê, e quando ele vem, óbvio que ele vai falar, não, não foi isso, não vai assumir, né? Porque é um medo, é um complexo, é uma imaturidade muito grande, né? E a gente acaba. E assim, a pessoa realmente fica. Dá uma pirada, né? Fala assim: não é possível só eu ter sentido, né? E essa sensação de estar louca, sabe assim? Uhum. Eu acho que é muito comum nos relatos femininos e a gente mesmo, em algum momento, olha, gente, basta ser mulher, para algum momento da vida a gente se sentir louca por causa de desqualificação do outro, ou por gaslight ou por mansplaining, né? Ale, explica para nós o que é mansplaining. Na verdade, quando a gente perde, na verdade, perde não, a gente é interrompida no nosso lugar de fala por alguém tentar explicar, alguém, um homem, no caso que a gente está trazendo aqui, né? Explicar aquilo que você acabou de dizer claramente, né? Então, você tem domínio sobre um tema, você está falando sobre aquilo, e de repente você se vê interrompida pela pessoa dizendo, não, o que ela está querendo dizer é tal e tal e tal coisa, né? Então você é interrompida para ser explicada, né? E aí a pergunta dessa loucura, né, Dani e Fê, vem porque você fala assim, nossa, gente, mas eu estudei tanto esse assunto, será que eu falei errado? Será que eu não me expressei corretamente? Será que eu estava sendo prolixa? Né? Então você Será que eu começa, perdi algo? Será que eu deixei algo? Faltou deixei algo algo? faltar, será que realmente eu precisava? E quando você vai olhar, não, né? É só um movimento que está muito recorrente e de invalidação novamente, né? E que é muito difícil da gente administrar. E aqui eu acho que é importante da gente trazer, né, que o gaslight e o mansplaining, eles são movimentos sombrios, muito sombrios, que falam do nosso espírito de época também hoje, né? Então, é uma sombra pessoal e coletiva, porque a gente ainda tem esse lugar da desvalorização do feminino. Ela está posta hoje. Então, é muito curioso, né? Porque eu trabalhei no corporativo e eu tinha muito mais titulações acadêmicas do que os homens da minha empresa. E quando eu começava a falar, um deles lá, que ele se sentia, né, ótimo,
Ele adorava fazer mansplaining comigo, adorava. E eu acabava me questionando, falava, gente, será que sou eu que não estou sabendo explicar? Então, é um ato sombrio da desqualificação dele pelo feminino, é um ato sombrio porque tinha um acolhimento daquele coletivo, todo mundo acolhia aquilo naquele movimento. Então, isso fala de sombra pessoal e coletiva, né, em que a gente vive ainda hoje. E nós, mulheres, a gente tem essa sensação de se sentir meio louca. E conforme eu estava falando essa coisa da loucura, né, eu lembro muito do mito de Cassandra. Cassandra é uma sacerdotisa linda, lá do templo de Apolo. Apolo é um deus gatíssimo, né? Vamos combinar. Ó, mão daqueles que a gente fala multiplica Senhor, né? Um cara lindo. E Apolo, ele está muito associado ao aspecto, ele é um deus solar, então ele está associado ao pensamento, à razão, à ciência, à música, né? Nesse lugar do pensamento masculino, né? Do logos. E Cassandra, ela era linda e tal, Apolo meio que se encanta por ela. E ele faz uma proposta, falando: ó, se você dormir comigo, eu vou te dar o dom da profecia. Você vai ser a profetisa em que mais vai prever o futuro com exatidão. Cassandra olha e fala: um cara desse, com essa recompensa, por que não, né? E ela topa. Quando ele vai então cobrar dela, né, para eles dormirem juntos, ela se arrepende. Ela fala: olha, Paulo, eu pensei melhor, eu não estou muito afim, obrigada, não quero. Ele ficou muito ofendido pela rejeição dela. Só que quando um Deus coloca a palavra, ele não volta atrás. E aí o que que ele faz? Ele fala para ela: então faz o seguinte, eu quero um beijo seu, pelo menos. E ela fala: tá bom. Quando ela vai beijar, ele cospe na boca dela. E esse cuspir na boca é a maldição de Apolo. Então, Cassandra é aquela mulher, aquela profetisa, em que ela previu a guerra de Troia, a caída de Troia, processos sanguinolentos, traições, e ninguém acredita nela. Ninguém. Então, ela tem esse. E aqui, eu acho que nós do feminino aqui, a gente está muito nesse lugar, meio Cassandra, né? O complexo de Cassandra que nos habita. Que se por um lado a gente vive numa sociedade ainda hoje muito apolínea nesse aspecto, tem uma Cassandra que nos habita que desqualifica os aspectos da voz do feminino. Aí, para mansplaining ou para gaslight, é um prato cheio, né? Um prato cheio. E o que eu Total. vejo de desafiador, né, Dani, é assim, qual o movimento, né, a se fazer a partir dessas dinâmicas, né? Porque o que eu escuto muito na clínica é assim, então eu não quero mais me relacionar. Vou viver em celibato, agora tá na moda, né? Celibato voluntário. Então, eu vou Credo. fazer celibato voluntário, então eu não vou mais, né? Quando, na verdade, o que tem que ser feito, na minha percepção, é um trabalho de olhar para si, né? Não é eu não vou mais me relacionar com o outro, mas é como eu me protejo a partir dos meus recursos, né? Para ficar menos impactada por essa chuva de amor, né? Por todas essas questões. Eu acho que isso é muito desafiador. Exatamente. Enxergar, acho que é enxergar mesmo, né? Como a Allen falou, olhar para si essa, né, a máxima que a gente fala, onde tem luz tem sombra. Então entender, né, que tem né, a luz, a sombra e tá tudo bem, que a gente não é só uma coisa, né? Nós somos tudo. E tá tudo integrado e olhar para esse lado que a gente não quer ver, né? Que isso é ruim, né? Vamos integrar, vamos, porque isso vai, né? Quando a gente integrar, quando a gente olhar, a gente vai saber com o que está lidando, né? Então a gente vai conseguir talvez equilibrar e não ficar tão vulnerável, porque eu acho que a gente acaba, né? Acho que a pessoa acaba ficando vulnerável. É uma vulnerabilidade, né? A gente também, né, brincar com a imagem
um love bombing, né? Ele normalmente ele adere para pessoas em que têm uma baixa autoestima, né? Então ela está fragilizada, ela não acredita mais que é possível amar. Essa coisa de celibato eu acho perigosa porque a gente está numa enantiodromia, num oposto. Você sai de uma relação amorosa, sexual, para nada. Então, esse movimento não costuma, assim, ser muito bom, né? Claro, se for uma pausa para reequilibrar as coisas internamente, deixar para balanço, nossa, super ok. Agora, negar a alteridade não deixa de ser sombrio. E aqui é um convite para a gente falar, olha, vamos olhar com cuidado para essa negativa, né? Porque não é. E aqui, gente, eu vou pedir licença, tá? Para trazer uma provocação. Não é todo homem, são muitos homens. A nossa cultura é, sim, toda marcada por um processo sombrio do masculino, machista, etc. Mas tem muito homem bom. E sempre quando eu falo isso, eu sei que constela alguns complexos dos femininos, né? Mas eu gosto de pensar o seguinte: 8 bilhões de seres humanos no mundo. Vamos fazer uma conta de padeiro para facilitar a nossa vida. Vamos supor que, hipoteticamente, 4 bilhões sejam homens. Um é realmente igual ao outro? É uma Não. inflação da gente pensar. Aí sim é uma projeção de sombra dessa desqualificação. Tem muito boy lixo? Muito. Tá, de braçada. Mas tem muita gente legal. Então, o que será que em nós está descalibrado na nossa bússola interna que a gente tende a atrair aquele perfil de homem? Eu acho que Exatamente. essa é a O pergunta. dedo podre, É o dedo o podre. dito do É o dedo dedo podre, podre. sim. Dedo podre fala dos meus complexos pessoais, dos meus traumas, das minhas questões não elaboradas, do meu processo de ânimos até sombrio projetado no outro, as minhas dores, os meus medos, a minha baixa estima. Algo aqui aconteceu, eu estou repetindo padrões. Repete, 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 repete. Então, se eu não quebro esse padrão, tem algo para ser visto em mim. E aqui que eu acho que o Jung faz esse grande convite. A questão é para dentro, né? Tem algo dentro. Então a gente traz internamente. Isso acontece com o homem também. Tem muito homem que, né, repete padrões de mulheres complicadas, ciumentas, possessivas, sei lá. Tem um monte de padrão aqui, né? Porque é a vida, como a Fê disse, a luz e a sombra, né? Se ele só atrai esse perfil de mulher, tem alguma coisa dentro que precisa ser vista, né? Que complexo é esse atuante em que está tomando conta na preeminência da consciência que cega nas escolhas? É, gente. Eu fico É pensando muito aqui. desafio, né? É muito desafio, porque quando a gente tá nessa situação, digamos, né? A mulher que tem o dedo podre que só encontra um homem que não é tão bacana, né? Como essa mulher ela joga no outro a culpa de toda a desgraça desse relacionamento e de ter encontrado um cara que não baixa o perfil, né? Não tem compatibilidade, né? Não é a pessoa ideal para ela. E realmente sem olhar para si, sem pensar, né? Sem refletir o que está acontecendo, por que, que eu só encontro homens que não são bacanas, e parar e pensar como que eu quebro esse padrão, como que eu posso fazer isso, né? E ao invés de só jogar a culpa no. Porque de uma certa maneira a gente joga, né? É muito mais fácil para o ser humano, né, para cada um, para cada indivíduo, jogar a culpa no outro. Eu sou perfeito, imagina, né? Ah, sou demais, sou perfeito. A culpa é do outro, esse boy lixo, esse cara que não presta. Não, né? Então calma. Por que que você tá passando por que que você tá em auto sofrimento? Por que que você tá fazendo isso com você mesma, né? Para onde você tem que olhar que você não quer olhar? E que é difícil.
Não estou falando que é fácil, não, gente. É É por isso que a difícil, né? gente A gente chama sabe que é isso de difícil. análise. A Sim, análise é ir para dentro, olhar para mim, entender os meus processos, os meus complexos. E, gente, pode ser tanta coisa, tanta coisa. Pode ser complexo familiar que eu pego para mim, pode ser repetição de um espelhamento desse pai, o ânimos da mãe, pode ser a sombra familiar, pode ser minhas relações, pode ser influência cultural, religiosa, pode ser a sombra do espírito de ego, pode ser e tudo isso junto, pode ser tanta coisa. Por isso que o Jung chama de individuar. O que que é isso? É se retirar desse processo, olhar para dentro, ter a coragem de fazer a descida, né, ou a catábasis para esses infernos que nos habitam, né, o Hades que nos habita. A gente vai ali olhar, remexe, traz e dói, e dói, e dói. Mas quando a gente sai do Hades, a gente faz a anábasis, a gente está diferente. E aí a gente sabe o que é meu e o que é do coletivo. A gente se separa, né? Separa os valores, os processos, as situações, sem se separar do coletivo. Isso é integrar, né? Para Jung, é totalidade. O que que é a totalidade? É eu integrar a luz, a sombra que me habitam, mas de uma forma um tanto mais consciente, né? O Jung fala que quem individualiza é o ego. Ó, a provocação dele. É nessa ampliação de consciência, na luz da consciência, em que a gente consegue ter a coragem para transcender os movimentos, as repetições de movimentos, os love bombings, para a gente olhar para a dor do ghosting, para a gente interromper os mansplainings, para a gente parar de duvidar na gente mesma, né? sim. Acreditar, né? Acreditar na gente. Acreditar mesmo. Exato. Falta, né? E eu só queria fazer mais um apontamento, Dani, levando em consideração isso e, de novo, as redes, né? Porque a gente também saiu, eu acho que isso tem tudo a ver com a dificuldade do processo de individuação, né? Dessa separação. Porque eu também vejo na clínica mulheres que têm bons relacionamentos e que não conseguem mais enxergar o lado positivo das suas relações, porque são tão impactadas também com todos esses conceitos e informações que elas começam a achar que determinados comportamentos, que só são comportamentos naturalmente negativos e sombrios que acontecem, né, em todas as relações, e aí já vira uma tentativa de enquadramento. Ah, então é um boy lixo, então meu boy é um boy lixo. E quando você vai ver na essência, não é necessariamente, né? Então, é o outro ponto de justamente você conseguir internalizar e olhar para a realidade, né? Porque tudo isso que a gente fala está nesse campo da fantasia coletiva, né? Sombria, né? Então, essa necessidade da gente se analisar profundamente, como você bem trouxe, para conseguir diferenciar o que é meu, que de fato está dentro desse padrão, e o que não está, e eu só não estou conseguindo viver aquilo de uma maneira legítima, porque também estou tomada por todo esse movimento, né? E olha, para a gente começar a afetar, né? Relacionamento amoroso é difícil. É gostoso, mas é difícil, porque é na alteridade do outro aonde eu vou receber todas os defeitos, as questões, os problemas, o que eu não gosto, e eu preciso estar muito estruturada em mim para aceitar e aprender a lidar com a questão do outro. Porque eu também tenho questões difíceis, eu sou, né, tenho as minhas manias, eu tenho as minhas, meus problemas em que eu vou entregar para esse outro na alteridade, e esse outro acolhendo isso é juntos na construção em que a coisa pode florescer. E é por isso em que o Jung fala em que o amor custa caro e não deveríamos torná-lo barato. Porque, no fundo, o amor é um sacrifício. Essa palavra sacrifício vem de sacro, tanto ofício, trabalho. É um trabalho santificado e que é difícil de construir isso. É possível?
Óbvio que é. É difícil demais, né? Então, esse é o convite em que eu acho que a psicologia analítica faz, de vir para dentro, analisar a gente, separar as nossas questões com o coletivo, entender os nossos complexos, os sistemas sombrios, né? Se estruturar e ir para a relação de uma forma mais inteira, primeiro com a gente e depois com o outro, né? Sim. Porque se a gente está inteiro, se a gente está bem com a gente mesmo, a gente entrega para o outro o nosso melhor, né? E a gente está ali aberto para receber também do outro e se fortalece, né? Quando a gente está fortalecido, a gente, a gente constrói esse sagrado amor, né? Esse caminho que é esse sagrado ofício, né? Esse caminho que é difícil, mas é tão prazeroso também, né? Muito bem, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente pensar nessas dores da relação da contemporaneidade, essa liquidez dos afetos, né? E a gente deseja para nossa audiência, para com que elas tenham a coragem de olhar para dentro e se relacionar lá fora, né? Não é fácil, mas é possível. Não esquece de curtir, compartilhar, indica para aquelas amigas e amigos que estão passando por esse processo. E qualquer dúvida, escreve aqui para a gente saber, caso você tenha alguma observação, uma intervenção, para a gente abrir esse diálogo. Muito obrigada por todas, todos, todes, e a gente se vê no próximo podcast. Obrigada, eu Obrigada, agradeço. agradeço muito. Beijos. Tchau.